Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia da Semana dos Festeiros Paroquiais. Em ritmo de São João, nós já estamos nos preparando aí para as festas juninas do meio do ano, que serão realizadas por todo o Brasil. Nós organizamos esse evento para você. Você que se inscreveu, você que ainda não se inscreveu, ontem nós tivemos aí a nossa primeira palestra dessa Semana dos Festeiros Paroquiais, com a Dilmarise Aparecida, da Diocese de União da Vitória, contadora, trouxe para nós um pouquinho da questão das transparências, da questão da organização da festa paroquial, sobre o âmbito de um olhar mais de quem está atrás da organização da festa, da preocupação financeira e contábil com a organização da festa como um todo. E hoje nós teremos um convidado muito especial, um convidado que a gente tem uma relação muito particular e pessoal pelo seu profissionalismo e também pelo seu entendimento do assunto. Mas antes de falar sobre o nosso palestrante e da palestra do dia, eu queria pedir para o pessoal aqui dividir a tela, queria dar as boas-vindas para você que nos assiste de todo o Brasil, gente. São mais de 600 inscritos de todos os lugares do Brasil, do sul, sudeste, do centro-oeste, da região norte, da região nordeste do Brasil, né? Na região sudeste, nós temos gente de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. O chat está pequenininho aqui para mim na tela, mas eu quero dar as boas-vindas para você que está nos assistindo, para você que está nos acompanhando ao vivo e para você que posteriormente vai ver esta live depois, em outro momento, né, por conta às vezes do horário, mas para você que vai assistir, seja bem-vindo também à nossa live do nosso segundo dia da Semana dos Festeiros Paroquiais, ok? Um recadinho também que é muito importante e relevante para você siga a Theos nas redes sociais. Tudo que você precisa saber sobre a Theos nas redes sociais, o que acontece no universo, sobre o sistema eclesial, sobre as novidades da versão, tudo que acontece no universo da Theos, muitas dessas informações nós compartilhamos aqui nas nossas redes sociais. Então tá aqui para vocês no vídeo aqui abaixo, aqui, ó, @Theos Sistemas Eclesiais. Vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, nós compartilhamos muito conteúdo para você. Também tem o nosso site theos.com.br, lá nós temos um blog, e em breve, isso é um spoiler muito legal para vocês, em breve nós teremos aí o lançamento da nossa web rádio eclesial, ali com uma produção de conteúdo de nível, música, entretenimento, cultura, conhecimento e informação, tá? Então não se esqueça, ó, Theos, @ Theos Sistemas, no Instagram, e também é muito importante para você que está aqui no YouTube também seguir a Theos aqui no YouTube, assinar lá o sininho ali, ticar o sininho ali, para quando tiver lives, formações, para que você possa ser notificado. Então nós já estamos chegando aí a 10 mil inscritos aqui no YouTube, né? E então é muito importante que você também esteja conosco nesse universo de conhecimento, ok? Dando início então na nossa segunda manhã, neste 8 de abril, quarta-feira, aqui em Maringá, onde é a nossa sede, já se avizinha a temperatura de outono. Hoje o dia lá fora está bem cinza, aquele dia gostoso, agradável. Tivemos uma noite de terça-feira que choveu bastante, e agora está aquela temperatura amena, típica do outono, típica que antecede o inverno, que antecedem as nossas festas juninas, que serão aí, que vão acontecer por todo o Brasil. E para trazer mais conhecimento, ainda mais formação, mais engajamento, para que nós tenhamos cuidados, né? Quando nós falamos em organização de festa paroquial, nós estamos pisando em um terreno que ele é muito amplo e muitas vezes a nossa ânsia, o nosso anseio de organizar a festa passa por cima de algumas questões que são muito importantes. E é sobre isso que o nosso palestrante desta manhã vai trazer esse assunto que é muito importante. Nós temos a honra de convidar esse palestrante para estar conosco, e seja muito bem-vindo na nossa palestra dessa manhã. Bom dia a todos, né? Com muita alegria que recebo então o convite da Theos, né, para palestrar nessa segunda semana dos festeiros paroquiais, né? E agradeço imensamente a confiança da equipe.
E falar, né, para quem se dedica com tanto amor, tanto zelo às festas e aos eventos, né, da nossa igreja particular, é para mim uma missão gratificante. Então vamos juntos hoje trocar ideias, né, sobre como profissionalizar os cuidados que a gente tem que ter e animar ainda mais então as nossas festas paroquiais, as nossas promoções paroquiais. Me apresentando então brevemente, né? Eu sou Daniel Rossi Chábaro, sou casado, pai de 2 filhos, eh, católico, né? Participo também como catequista batismal já há cerca de 12 anos na comunidade onde eu participo, né? Sou graduado em administração de empresas pela Anhanguera, pós-graduado em gestão empresarial pela Católica de Santa Catarina, e a minha área de atuação, né, cerca de 25 anos voltados na área administrativa e financeira. Tenho também, no meu currículo, né, em torno de 5 anos como professor universitário, né, nos cursos de ciências contábeis e administração de empresas, e estou, à frente, né, há cerca de 8 anos, da coordenação administrativa e financeira da Cúria da Arquidiocese de Joinville, né. E hoje, então, a gente vai tratar, né, sobre alguns assuntos, sobre alguns tópicos aí, que são os aspectos legais e os cuidados essenciais, né, em festas das nossas paróquias, né, da nossa igreja particular. Bom, alguns tópicos, né, que a gente trouxe, que a gente vai debater hoje, são os alvarás e autorizações que são essenciais, necessárias, né, para o funcionamento, né, das nossas igrejas, também como os alvarás temporários para a realização, né, de um evento específico. Questões de segurança, né, são muito importantes também, a gente lidar com alguns cuidados, né, alguns zelos, né, pela nossa igreja. Uso de imagem, uso de som, né? Quais são as obrigações que temos em relação a isso, ou os cuidados que é bom termos, né, em relação a isso. E a responsabilidade civil também, né? É um ponto bem delicado, bem importante para a gente tratar, então, né? Então, iniciamos aqui na questão de alvarás e autorizações, né? Quando a gente fala, então, de um alvará, de uma autorização, o primeiro passo, a primeira autorização que devemos ter, né, até em forma de respeito, né, é a autorização do pároco, né. Eu acho que nenhum evento, eu acho que isso está bem claro, né, para todos, deve ser iniciado, deve ser realizado, organizado, sem ter o aval, né, a aprovação e o apoio do nosso pároco, né, a pessoa responsável, né. Ele, né, legalmente, né, ele recebeu a nomeação, né, através da provisão canônica do bispo ou do arcebispo, então, para administrar essa paróquia, né. Então ele é o primeiro responsável, assim também como a coordenação, né, que também recebeu a provisão, né, canônica para estar auxiliando o pároco, então, nesses quesitos, né. Dentro disso, né, a gente está trazendo essas informações e isso tudo está embasado também dentro do direito canônico, né? Então a gente fala, né, de provisão, né, provisão canônica, a gente está abordando os cânones de 523 a 528, né? E o cânon, então, 523, ele traz especificamente aí a tratativa da provisão de paróquias, mencionando então que um bispo pode designar um clérigo, né, para o cargo então de pároco ou administrador paroquial. E aí ele sendo designado, né, através dessa provisão canônica, ele vai ter responsabilidades, né, que também são tratadas, né, dentro do direito canônico. Aí já os cânones, então, 528 a 530, né? E eles trazem, então, as responsabilidades do pároco, né? Quais são as responsabilidades dos párocos, né? Então, além dele fazer a administração dos sacramentos, né? Batismo, crisma, eucaristia, matrimônio, né? Enfim, além desses cuidados, ele tem que ter o zelo, né? Pela pastoral, né? Pelos fiéis, no caso da nossa igreja particular, né? Levando a educação religiosa para todos eles, né? Dentro, claro, do que o nosso Santo
padre, o papa traz, né, dentro do que o arcebispo ou o bispo, né, da arquidiocese ou da diocese zela, né, mas também é a administração da paróquia, né? O que seria então essa administração, né? É gerir os bens, os recursos da paróquia, mantendo então assim a transparência nas finanças, né? Que foi o tema aí abordado ontem, né, pela nossa colega Dilma Marise, né? E assim então promovendo o bem-estar da comunidade, né, como um todo. Então o pároco ele é corresponsável, né, civil e criminalmente pela paróquia. Essa palavrinha a gente vai usar bastante, né? Corresponsabilidade, né? Corresponsável. Então a gente vai falar bastante sobre isso, né? Adentrando então um pouquinho aqui sobre imóvel regularizado, e aqui eu trago, né, que é um ponto um tanto polêmico, né? A gente sabe hoje que as estruturas, os espaços, né, os salões, onde as paróquias estão sediadas, as comunidades estão sediadas, muitos desses imóveis, né, a gente não possui o registro dele em nome da paróquia, no CNPJ da paróquia. Né? Alguns espaços são concessão de uso, né? Ou seja, lá no passado o município concedeu o direito, né, a essa organização religiosa a utilizar aquele espaço público para ali, no caso, estabelecer, né, um projeto social que atenda aquela comunidade, né? Então, normalmente a gente tem essas situações, né? E aí a gente não tem, então, um imóvel regularizado no nosso CNPJ, né? Outras situações que são bem comuns, né, nas dioceses Brasil afora. A questão, né, de terrenos, né? Vamos supor, lá no passado tinha um senhor lá que tinha uma área muito grande de terra, chegou lá o padre, né, daí o senhor disse, olha, eu sinto no coração hoje que eu preciso dar um pedaço de terra aqui para o senhor construir uma comunidade, para a gente poder fazer uma igreja e celebrar aqui, né, a, a semana, né, as missas, né, enfim. E aí lá se vai, né, então cerca-se um pedaço daquele terreno, constrói-se, né, através de voluntários, muitas vezes ali, uma igrejinha, né, depois um salãozinho, e assim vai surgindo, então, nascendo essa nova comunidade, né. E isso é normalmente é de forma informal, né? Porque lá no passado não se tinha preocupação de se formalizar o uso, né, de uma concessão pública de um imóvel cedido, né, por uma pessoa, né, por uma família. Então, muitos casos a gente não tem essa regularização, né? Então, um ponto, né, é ter a busca, claro, isso é um caminhar a longo prazo, né, mas buscar essa regularização. Para que a gente tenha, né, um imóvel regularizado, né, a gente pode fazer uso, né, de uso capião, se não é um órgão, um terreno público, né, público não tem como fazer uso capião, não tem como comprar do município, a única forma é realizar uma permuta, né? Vamos supor, eu tenho um terreno que é meu, que é da paróquia, né, e a prefeitura tem interesse naquele terreno. Então eu vou permutar em troca daquele imóvel onde hoje eu tenho a comunidade, né? Então isso é possível, é a única forma, né, de um imóvel público ser transferido, né? Bom, então a gente tem que ter esse consenso, né, esse caminhar. Mas se a gente não tem, né, esse imóvel regularizado, a gente precisa pelo menos ter um documento formalizando isso, né? Formalizando que aquele imóvel é uma concessão pública, né? Que a gente tem um documento dizendo lá que a gente tem o direito de uso sobre aquele imóvel. Assim a gente já consegue buscar alguns alvarás que a gente vai ver mais à frente. É, ter, no caso lá, um contrato, né, de doação com aquela família, com aquela pessoa que fez a doação daquele imóvel, né, e às vezes isso acaba implicando porque a pessoa possa ter vindo a falecer, né, daí envolve os filhos, netos, enfim, né. Então é um caminhar que precisa ser iniciado, né. Riscos, né. Ah, mas se eu não tiver, né, o imóvel regularizado, não tiver ali os alvarás anuais de funcionamento, de vigilância sanitária, de corpo de bombeiros, né, a prefeitura aqui ela faz, né, ela fecha o olho, ela não fiscaliza, né.
Quais os riscos, né, disso? Bom, pessoal, muito importante a gente ter presente a seguinte situação, né? Vamos supor que o seu Joãozinho lá tem um bar na esquina, um bar não, um restaurante na esquina, né? E lá o seu Joãozinho, ele serve almoço, serve jantar, talvez café da manhã, enfim, né? Lanche da tarde, e ele depende daquela comunidade ali para, né, o ganha-pão dele, né? E aí a paróquia vai lá, organiza um evento que às vezes é uma semana de eventos, todo dia à noite eu tenho lá o fornecimento de um alimento, né? Eu vou ter lá a noite do pastel, a noite do cachorro-quente, a noite do hambúrguer, né? E o domingo com o almoço festivo, né? E aí o seu Joãozinho lá, ele não é da comunidade, não participa, né? Às vezes não tem assim aquele entendimento, né, para com a causa da igreja, né, e ele se sente lesado porque está sofrendo, estão tirando, né, parte do ganha-pão dele, e ele vai na vigilância sanitária, vamos pegar o exemplo aqui, né, e faz uma denúncia formal, né, diz, olha, a paróquia lá está fazendo um evento, eu gostaria que vocês fiscalizassem, porque eu acho que ele não tem, é, 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 não está adequado sanitariamente, né, para a produção daqueles alimentos, né. Tendo uma denúncia formal, né, a vigilância, o órgão competente, ele é obrigado a realizar essa fiscalização, né, senão ele pode sofrer sanções do Ministério Público, enfim, né. Então, esse é o principal risco, né, em caso de uma denúncia, né, se ter, então, a interdição do local, né. Bom, para que isso não ocorra, então, primeiro a gente tem que ter alguma formalidade, né, dando a legitimidade de uso daquele imóvel, né, seja pelo registro do imóvel com matrícula, ou seja, então, por um acordo de concessão de uso, seja por um contrato de doação, né, enfim, tem que ter algum documento que diga, ó, o proprietário legal desse imóvel está me autorizando a fazer uso dele, né? E aí eu consigo dar entrada, então, aos alvarás anuais, né, e ter, no caso, isso de uma forma mais legalizada. E aí eu posso buscar, então, as licenças temporárias, né, que é o próximo tópico aqui do nosso assunto. A gente tendo as licenças temporárias são para realização daquele evento, né? Mesmo eu tendo então a anual, eu preciso ter o alvará sanitário e de bombeiros temporário para a realização daquele evento. Tá? Isso é essencial, pessoal. Tá? Mesmo que seja um evento de caráter transitório, eventual, seja esse evento organizado por pessoa física ou por pessoa jurídica, né? Sendo ele realizado por um período determinado de tempo, né, mediante tendo ou não a cobrança de ingressos, né, e independente da sua finalidade. Ou seja, aqui é um evento filantrópico, é um evento beneficente, tá? Não está dispensado de ter esses alvarás, tá? Sanitário, claro, se eu não fornecer nada de alimento ou prestação de serviço que envolva a vigilância sanitária, né? E aí eu não preciso ter, né? Um serviço, vamos supor que envolve vigilância sanitária, né? Serviço ali de uma voluntária de uma fisioterapia, por exemplo. Ele envolve questão de vigilância sanitária, né? Ah, uma avaliação bucal, né? Envolve a vigilância sanitária, tá? Então a gente tem que ter, né, esses, esses cuidados, essas cautelas. Ah, mas se eu não tiver isso, né? Então, volto a falar, né? Se houver uma fiscalização, pode ocorrer a interdição imediata do evento, a apreensão de todos os itens de alimentação existentes no local, né? Então, imaginem, além do evento ter que ser cancelado, né, pela interdição, eu posso ter, vou ter o prejuízo, né, de tudo aquilo que eu já comprei para a realização, né, ou para servir aqueles alimentos, né, durante ali o período, né, durante o evento que a gente está organizando. Então, assim, pessoal, é algo bem delicado, sabe? Que precisa ser pensado, né? Em comunidade, em comunhão, né? Com os conselhos missionários e pastorais, para que a gente não tenha surpresas, né? Durante a realização desse evento, tá? Então, as licenças temporárias, né? Que são os alvarás, né? Então, precisamos ter isso com bastante cautela, né? Outro ponto bem importante é o uso de espaço público, né?
Vamos pegar aqui um exemplo, né, de uma comunidade matriz, por exemplo, em que a paróquia ela fica em frente a uma praça pública. E entre a praça e a paróquia tem uma travessa, uma via pública, né, de tráfego de veículos ali, né? E a gente vai fazer uso, então, desse espaço público, né? A gente vai montar tendas, vai montar um palco, né? Enfim, a gente vai fazer uso desse espaço público, né? Ou mesmo que não seja somente do espaço público, aqui é o exemplo é esse, né? Mas mais à frente a gente vai ver também a questão de montar tendas dentro do terreno da paróquia, né? Das dependências da paróquia. Então, nesses dois casos, nesses exemplos, né, do espaço público de montagem de tendas, a gente precisa ter a responsabilidade técnica, né? O que seria isso? É a popular RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica, ou a ART, que é mais popular, né? Que é a Anotação de Responsabilidade Técnica, né? Que vai atestar as condições de segurança e estabilidade, né? Da estrutura, das tendas montadas, né? Ou o uso de um mezanino, de uma ponte existente ali no local, enfim, né? Para que quer que seja ali durante a realização do evento. Então, essa responsabilidade técnica, ela precisa ser emitida, né? É uma guia que vai ser emitida por um profissional habilitado, né? Um técnico responsável, um arquiteto, um engenheiro, né? Ele vai emitir essa guia, a comunidade vai fazer o recolhimento dessa taxa, valorzinho simbólico não é muito elevado, né? Depende muito dos casos ali, posso dizer assim, chutando um valorzinho de 50 a R$ 200 no máximo, assim, né? Dependendo da situação, né? Então, precisa ter essa guia recolhida, né? E esse documento, então, boleto com o comprovante de pagamento, precisa estar no local do evento, né? Com algum responsável, caso haja fiscalização, tá? Uma dica importante é, por exemplo, vou locar tendas, né? Para colocar lá dentro do pátio da igreja ou no espaço público, quer que seja, né? Eu posso solicitar à empresa que está alocando se ele faz a emissão, né, dessa responsabilidade técnica. Muitos dos casos eles já atendem isso, eles têm, né, uma pessoa responsável, são obrigados às vezes a ter, e eles fornecem então a emissão dessa guia, né? Claro que a paróquia vai ter que pegar essa guia e fazer o recolhimento ou pagamento dessa taxa, né? Na maioria dos casos eles não pagam, né, para depois receber de volta, né? Tá? Então, é um processo simples, tranquilo, todo profissional já vai saber, né, o que precisa ter. Então, se a diocese, a arquidiocese, às vezes através do economato, tem uma organização patrimonial, jurídica, né, ou de engenharia que possa dar esse suporte, ou se não, às vezes, né, algum fiel mesmo da própria comunidade, né, que possa se doar, né, e fazer a emissão de uma forma voluntária, né, se responsabilizando, é claro, tem o risco dele, né, que ele está assumindo, perante a comunidade aí para emitir então essa guia, né? Às vezes o parco conversa com a pessoa, né? E ela se voluntaria então para fazer essa emissão, né? Então ameniza assim a alguns custos, né? Mas se não, pode-se procurar um profissional habilitado, né, para fazer essa emissão. Outro ponto, né, que é importante, né, na questão do uso do espaço público, é termos, então, uma cópia de consulta prévia, né, obtida, então, conforme o serviço, atestando, né, que aquele evento a ser realizado ali é compatível com a lei de uso e ocupação de solo, por exemplo, né. Vamos supor lá que nós vamos fazer lá um parquinho para as crianças se divertirem, nesse parquinho a gente vai colocar lá aquele inflável lá com futebol de sabão, né? O futebol de sabão ele gera resíduos, né? Ele vai gerar ali aqueles produtos químicos, né? Que às vezes não são agressivos, né? À natureza, mas eu preciso informar então aos órgãos competentes, né? Normalmente Secretaria do Meio Ambiente, né? Dentro do município e fazer essa consulta prévia, dizer, olha, eu posso nesse local, né, fazer isso, isso e isso, né, daí eu descrevo tudo o que a gente pretende fazer e eles vão dar uma consulta prévia, uma autorização para essa instalação desses itens, tá? Cópia do requerimento protocolado, né, ou documento compatível,
junto, né, aos órgãos públicos, solicitando autorização para a realização daquele evento, né? E aí, com base nas atribuições específicas de cada um, né? Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Vigilância Sanitária, né? Que é o alvará de sanitário, Corpo de Bombeiros, seja voluntário ou militar, né? Então, a gente tem que ter essa autorização, tá? Esse alvará temporário, né? Alvarás sanitários, então, né? O que seria um alvará sanitário? Alvará sanitário é nada mais é que uma licença para uma atividade eventual de comercialização de produtos, né, que estão sujeitos, ou serviços, né, que estão sujeitos, então, à fiscalização sanitária, né, que normalmente são utilizados ou realizados em feiras e eventos, sejam eles públicos ou privados, que é o nosso caso privado, né? Perdão. Então, ocorrem de maneira temporária, né, e possuem uma validade definida, que é o período do evento, né? Se eu não tiver, né? Então, reforço, né? Se eu não tiver esse alvará temporário, tendo ou não tendo o alvará anual, é interdição, né, imediata do evento, né? Com risco, então, de interdição total, porque caso eu não tenha o alvará anual, nem missas eu não vou mais poder realizar no período da interdição até que eu regularize, então, esse evento, né? Então, por isso que eu despertei lá no início aquela pulguinha, diz, olha, vamos caminhar para a regularização do imóvel, né? Às vezes é uma caminhada lenta, né, que vai se prolonga por anos, mas precisamos dar o pontapé inicial, tá? Interdição viária, né, também é um ponto total ou parcial, né? Então vamos supor, eu vou realizar uma procissão ou vou realizar uma carreata, né? Então eu tenho que ter a autorização do órgão responsável, né, seja o departamento de trânsito municipal, se for o caso, ou então a polícia militar, né, informando, pode ser um ofício simples emitido e assinado pelo pároco, né, informando ali o que será realizado, quais as vias, né, que se pretende utilizar, mas é importante sempre anexar um croquis, né, que seria um mapinha ali com o itinerário ou o descritivo das ruas e de como que vai, se pretende, né, ocorrer essa procissão, esse uso das vias públicas, né. E aí, nesse mesmo ofício, sugiro também, né, vocês já colocarem lá um pedido, né, de acompanhamento das equipes, né, responsáveis pelo trânsito, os populares batedores, né, que a gente chama, e normalmente eles vão na frente da procissão, um atrás, dando a segurança ali, né, para quem está participando, para os fiéis, e também já vão interditando os cruzamentos, né, onde a procissão vai chegar, né, para dar então esse trânsito seguro, né, para a procissão e também protegendo, né, as demais pessoas que estão então utilizando as vias públicas no momento, né? Então é muito importante ter, né, essa questão, né, da interdição viária, né? E também deve ser formalizado, sempre que tiver algum evento, o corpo de bombeiros também, informando que vai ser feito, né, um evento, e ali também ele exige que seja feito, apresentado um croquis, né, seja ele bombeiro militar, bombeiro voluntário, depende da situação de cada município, né. É importante, então, que todos os eventos que venham ocorrer no município devem ser apresentado um layout e um croquis do local, né. Vamos voltar lá na regularização de imóveis, né. Eu tenho o imóvel regularizado, eu tenho o alvará anual do Corpo de Bombeiros de funcionamento, né. Ali, para mim ter esse alvará, eu apresentei um croquis, né, com as rotas de fuga, com o sistema preventivo de incêndio, né, mapeando escadas, né, corredores, enfim, né, saídas de emergência, todas feitas de acordo com o cálculo, né, que tem que ser feito também, que também exige, né, a apresentação, a emissão, né, de uma ART desse croquis, né, desse projeto. Então esse profissional vai fazer o croquis ali, ele vai desenhar, olha, aqui vai ser instalado tendas, abaixo dessas tendas nós vamos colocar mesas assim, assim, né, distribuídas. Aqui vai ficar um corredor de rota de fuga, né, de tantos metros de largura,
né? Então, a organização do evento tem que atender também, né, esse croquis. Se houver fiscalização, eles vão puxar a trena. Se eu disser que tem 1,20 m e tiver 80, né, então já vai estar fora e corre-se o risco, então, da interdição do evento, né? Ou até uma multa, né? Então, né, esses croquis também precisam estar acompanhados da RRT ou da ART, né, mais comum ART. E trazendo então um pouquinho aqui para a realidade da Arquidiocese de Joinville, né, ao estado de Santa Catarina, então, a regulamentação, né, militar aqui do Corpo de Bombeiros do estado de Santa Catarina, na sua normativa, né, ela traz o quê? Na IN 24, no artigo 25º, para a realização de eventos em instalações permanentes, estas devem estar regularizadas ou em regularização, né? Lembrem quando eu comentei lá atrás, né, de em regularização, né? Quando que a gente usa, no caso, esse termo, né? Ou seja, a gente tem lá o contrato de concessão de uso, né? Então a gente tem um documento para formalizar e só que a gente apresentou lá um projeto e pela área construída, a gente tem que instalar hidrantes. E a paróquia não tem estrutura nenhuma de hidrantes. Bom, para instalar esses hidrantes, a gente vai levar X meses, né? Então a gente entra com pedido de alvará, né, de um imóvel em regularização. Então eles vão fornecer um alvará ali de um determinado período, né, que é válido como um alvará anual, né, para a gente apresentar, então, ou solicitar a vistoria, né, pós-regularização, tá? Mas isso não exime a responsabilidade da gente ter a solicitação do alvará temporário para a realização do evento, tá? Isso é comum, é usado, por exemplo, se eu loco, né, uma grande estrutura, lá um centro de eventos, por exemplo, eu loco para a realização de um evento. Esse imóvel ele vai estar todo regularizado, com os alvarás sanitários, alvará do Corpo de Bombeiros. Mesmo assim, eu preciso apresentar o alvará, solicitar o alvará temporário para a realização daquele evento, porque eu vou estar alterando, né, a proposta inicial daquele imóvel, né? Vou estar colocando cadeiras, mesas, enfim, né? Então eu vou estar alterando, né, a situação da apresentada para a liberação do alvará anual, certo, pessoal? Então, quanto ao ponto de alvarás, né, e autorização, esses os destaques que a gente traz, e aí a gente avança então para o ponto de segurança, né? Aqui é muito importante, né? A gente traz alguns tópicos, né, relevantes, né? Por exemplo, a equipe de segurança, ofício da guarda municipal ou da PM, dependendo do caso, né? Cuidado com os valores, né? Com os caixas, e meios de recebimento eletrônico, né? Então são todos pontos assim bem relevantes, bem importantes que a gente precisa ter um zelo e um cuidado também. Então adentrando um pouquinho ali no primeiro tópico, né, equipe de segurança, a gente sabe que tem muitos eventos que têm uma proporção muito grande, né? E às vezes há necessidade da contratação de uma equipe para auxiliar na segurança, na organização ali daquele evento, né? Então, sempre que houver essa necessidade, né, qual que é a recomendação? Que essa contratação ela seja formalizada, né, por um contrato, né, e que esse contrato, claro, seja avaliado por um departamento jurídico, seja lá junto ao economato da arquidiocese ou da diocese, né, ou então seja por um voluntário aí, fiel da paróquia, da comunidade, mas que se tenha essa cautela, né, e que dentro disso também a gente possa ter alguns cuidados, né, principalmente com a questão trabalhista, né, e também com a questão da empresa se responsabilizar pelas pessoas, né, pelo registro dos funcionários que vão estar trabalhando no local, e também assumindo a responsabilidade, né, que esses funcionários eles possuem um treinamento adequado para a realização dessa segurança, né, seja segurança é, é, armada ou não, né, tem que se ter então essa cautela, né, esse cuidado. Então, ter, né, esse contrato, né? Ah, mas por que isso, Daniel? Por que ter quais os riscos, né, se a gente não fizer isso?
Bom, pessoal, vamos supor, né, um fato assim bem delicado, né? Vamos supor que ocorra uma briga generalizada, né? E um segurança contratado acaba ali tirando a vida de uma pessoa ou ele perde a vida, né? É, na realização, né, dessa função. E vamos supor que ele esteja num serviço informal, né? Então a pessoa foi chamada lá pela empresa, mas ele não tem curso de segurança, ele não tem registro naquela empresa que ele foi chamado. É um serviço informal, ele está sendo pago ali pela diária dele, né? Para estar participando desse evento, né? Vamos supor então que ele perdeu a vida nesse evento, né? Ele pode ser da comunidade, pode não ser, né? Enfim, a situação é que se a gente não tiver um contrato, né, em que esse contrato estabeleça lá que essa empresa que foi contratada para assumir a vigilância do evento é responsável, né, pelo registro dos funcionários, por tudo, né, essa parte, então essa empresa ela precisa assumir essa responsabilidade, né? O contrato vai eximir totalmente a responsabilidade da paróquia? Tá? Não vai, claro, né? Entra naquela questão da corresponsabilidade, né? Mas tendo um contrato a gente consegue argumentar, né, e interagir juridicamente num eventual processo, né? Se a gente não tiver esse contrato, é a mesma coisa que a gente entregar um cheque em branco assinado, né? O juiz só vai definir o valor e a gente vai ser corresponsável, né? Pois ele estava trabalhando dentro das dependências do evento organizado pelaquela paróquia, aquela comunidade, tá? Esse é um risco, né? Outro risco é a questão do processo trabalhista, né? Vamos supor lá que a pessoa que contratou não cumpriu, né, com o que ele prometeu para ele, né? Então, ele vai procurar um advogado, vai ingressar com um processo trabalhista, né? E esse advogado entendendo ali a situação, né? Fui contratado para trabalhar lá na festa daquela matriz, daquela comunidade, assim, assado, pela empresa tal, de segurança, e eles não me pagaram, né? Então, nesse caso, o advogado, fazendo a leitura dos fatos, né, ele vai ingressar, então, com um processo trabalhista contra a empresa de segurança e vai colocar também a paróquia como corresponsável. Se a empresa de segurança não tiver como arcar, né, com esse processo, automaticamente o juiz vai determinar que a paróquia realize esse pagamento. Tá? Então, é fato, né, equipes de segurança, se houver a necessidade, formalizar, né, por meio de contrato, tá? É, ofício para guarda municipal ou para PM, né? Então, a gente já citou alguns exemplos ali, né, de interdição viária, tal, né? Mas a gente precisa sempre formalizar, então, por ofício, né, o pedido de um reforço da segurança pública durante a realização daqueles eventos. Para a gente não ter riscos ali, né, daqueles que se aproveitam da situação, às vezes vão querer ali fazer um assalto, né, ou roubar alguma coisa. É claro que a gente tem ciência que a guarda municipal ou a polícia militar ali, né, dependendo do município, eles não vão poder fazer a segurança do evento específica, né? Mas eles podem, né, com um pedido formal, com um ofício assinado pelo pároco, reforçar a segurança naquela região, né? Trazer uma viatura ali, ficar rondando, né, a quadra ali, o evento, às vezes mesmo até frente ali em via pública, né? Ter a viatura ali parada, enfim, já vai inibir, né, um pouquinho aí a ação, né, a atitude dessas pessoas mal intencionadas, né? Então, formalizem um pedido, né, algo simples, explicando, né, sobre o evento, quando vai ser o evento, pedindo, então, um apoio, né, dessa equipe também de segurança pública, né? Tranquilo, pessoal, seguimos, então, com meios e recebimentos eletrônicos, né? Bom, aqui a Teos já resolveu, né, a principal dor de cabeça com a gente, né? PDV Festa aí veio para salvar as paróquias, as comunidades aí, né, de todo aquele transtorno do controle de eventos, né? E ainda mais integrado com meios de pagamentos eletrônicos, maquininha de cartão, Pix eclesial, né?
enfim, né, a possibilidade aí de não ter, né, a movimentação de dinheiro em espécie, dinheiro físico nos eventos, né, essa finalidade já reduziu, né, muito aí a preocupação, né, principalmente de quem está na tesouraria ali frente aos caixas, né. Mas eu quero trazer também um ponto importante, né, para trazer a transparência, né, é, abusando um pouquinho do tema de ontem, né, mas os caixas, né, como que eu vou organizar os caixas? Aonde eu vou colocar os caixas, né, visando a segurança? Vamos supor, eu tenho uma estrutura, no caso aqui, onde fica a secretaria. A secretaria, ela tem um cofre, né? Então, procurem tentar organizar ali a estrutura dos caixas de atendimento próximo a esse local, né? Ou próximo ao local onde eu vou poder fazer as sangrias dos caixas, transitar com segurança com esses valores, né? Para que eu não precise atravessar, por exemplo, o pátio todo do evento, né? Até chegar lá naquele ponto onde eu vou guardar com segurança ou fazer a contagem, né? A sangria desses caixas, né? Então, armazenar em cofre sempre que possível, né? Outra dica de segurança também é ter organizado equipes, né? Que possam estar indo fazer depósitos, né? Eventuais nos caixas eletrônicos, né? De alguma agência onde a comunidade tenha conta, né? Já destinando esse dinheiro para responsabilidade lá da agência bancária, né? Então isso também já vai reduzir riscos, né, de possíveis assaltos, né, possíveis danos. É claro que dentro, né, de um processo de segurança, um processo de transparência, né, que esse depósito nunca seja levado por uma pessoa só, né? Ou às vezes, né, por um casal, né? Ou por pai e filho, né? Pessoas com convívio familiar, né? Sempre procurem pegar pessoas de famílias diferentes, sempre duas pessoas pelo menos. Se tiver ali a equipe de segurança, talvez eles possam fazer, né, o acompanhamento, ou ir junto no mesmo veículo, ou ir, né, com uma moto ou algum veículo acompanhando, né, esse itinerário para a pessoa poder fazer com segurança esse depósito, né? Alternar também itinerários, não ir sempre pelo mesmo caminho, não fazer, de hora em hora a gente vai sair aqui para fazer depósito, né? Não dar margens, né, para se ter um padrão, né, dos eventos que vocês realizam, né? E os malandros estão ali, estão estudando, né? E podem então estar atento a essas movimentações, essas situações aí, né? E isso pode gerar então um prejuízo, né, para a comunidade, né? For prejuízo só material, ok, né? Se recupera, né? Se vai atrás, mas se for, né, machucar alguém, né, um dano aí contra a vida de uma pessoa, né? Aí não tem preço, né? Então a gente tem que zelar então também pela segurança, né? E outra possibilidade, né, falando em segurança, né, que é possível se analisar também, né, tem que avaliar o custo, né, a questão de contratação de um seguro eventual, né, ou seja, um seguro para o evento. Então, as companhias, as corretoras, as seguradoras, elas fornecem esse tipo, né, e normalmente é um seguro de responsabilidade civil ali para o evento, né, se ocorrer ali algum acidente, alguma coisa, né, aquele evento está seguro. Claro, primeiro, né, se a paróquia, se a comunidade já tiver um seguro, analisem com a corretora, com a seguradora, essa apólice né, com um apoio jurídico também, para ver se vai cobrir, né? Porque às vezes tem as letrinhas miúdas lá, ela diz assim, eventos, né, é, continuados, né, estão cobertos. Então, ou seja, a realização de missas, né, todo final de semana, todo tal dia, que seja regular, estão cobertos, né? Se uma pessoa resbalar, cair, né, se machucar, então o seguro de responsabilidade civil vai cobrir, né? Salvo isso, né, teria que ter a contratação de um seguro à parte, né? Então fica a dica aí para estar olhando, né, e avaliando, é claro, né, a, a, se é vantagem ou não, né, é questão de custos, né, disso, para essa contratação, certo?
Então, sobre segurança, né, a gente finaliza esse slide, e aí a gente entra também num outro slide, né, que seria uso de imagem e som, né? Então aqui também é algo assim bem polêmico, né? Que a gente tem, né, em relação ao uso, né, de direitos autorais, né, que a gente traz. Então a gente tem aí o tópico dos direitos autorais, ECAD, né, imagem do Papa eu coloquei aqui, né, mas não só a imagem do Papa. Então vamos explanar um pouquinho, né, sobre cada um desses itens para que a gente tenha, né, um conhecimento e pelo menos uma noção de como agir, né? Então, sempre que houver a execução de músicas, né, mesmo que de forma mecânica, né, coloquei um pendrive lá e vai estar reproduzindo músicas ali, né, a gente precisa ter cautela, né, porque isso gera um direito autoral, né, exceto se o autor, né, da música esteja lá pessoalmente cantando, né, de forma ao vivo ou então reproduzindo o seu material, o seu pendrive, as suas músicas de sua autoria, né? Aí a gente não precisa recolher a taxa do ECAD, né? O que é o ECAD? É o Escritório Central de Arrecadações. Então ele é um órgão privado, mas ele é amparado pela lei federal, Lei 9.610 de 98. E ele nada mais é do que responsável pela arrecadação e repasse, né, dos direitos autorais de músicas, no caso executadas, mesmo, né, que de forma mecânica, né, exceto se o próprio autor estiver presente, né. Então, como que é feito, né, isso? Normalmente é por meio eletrônico, preenche-se um formulário, passa algumas informações relevantes sobre o evento e o cálculo dessa taxa, né, ela é feita pela estimativa do público presente, né? Então aqui mais uma dicasinha de ouro, né, para vocês. Verificam se na cidade de vocês, ou então na região de atuação ali da diocese, da arquidiocese, existe um escritório físico, né, da Central de Arrecadação, do ECAD, e se informem, né? Conversem com a pessoa responsável, vejam qual é a melhor maneira, porque a gente sabe, a gente tem presente, vamos supor que às vezes a gente vai organizar um evento lá, estimando ali um público de 500 pessoas, mas daí dá 1.000, né? Ou dá 200, né? Então a gente não tem assim uma certeza, né, de como vai ser a participação. Então vamos supor, a gente está estimando 500 pessoas, a gente informa 500 pessoas, recolhe a taxa sobre esse valor, né? Vai ser um valor X. Mas aí vem 200, né? Então conversem, né, com a pessoa responsável, expliquem essa situação, né, e achem, né, um meio termo, algo assim que vocês digam, não, vamos fazer, nem que depois é gerado, né, uma guia de complemento, mas que se tenha pelo menos uma taxa mínima estabelecida, né, em consenso com o escritório, né, e seja recolhida essa taxa com antecedência, né? Então, tendo no caso essa formalização, né, o ECAD ele vai enviar um boleto, né, após essa análise desse formulário. Então, a taxa ela precisa ser paga antes da realização do evento, né? Lembram lá do muralzinho, lá com os alvarás expostos? Né? Vamos supor aqui dentro dos caixas, né, da estrutura dos caixas, a gente vai deixar um alvará exposto lá, um mural com todos os alvarás, né? Alvará sanitário, alvará de bombeiros, o provisório, deixo também lá exposto os anuais, né? As autorizações, né? Emitidas de uso e ocupação do solo, enfim, né? Do corpo de bombeiros. Então eu deixo também lá a guia com um comprovante de pagamento impresso das ARTs, das RRTs e também essa guia do ECAD, né? Caso, né, eles se apresentarem em fiscalização no dia do evento, podem ser que façam a fiscalização e se apresentem, ou pode ser que simplesmente passem pelo evento, consultem depois no sistema, eles vão ter, né, uma noção do público presente no ato da fiscalização, vão conferir com o que foi pago lá, recolhido, né, e se caso não for recolhido, né, muitas vezes o que eles vão fazer?
eles vão chegar lá no escritório, vão emitir uma guia, né? Até mesmo hoje, pessoal, publicações nas redes sociais. Tá? O ECAD, o escritório, só baixa a rede social, soube que vai ser realizado aquele evento, e aí ela pega uma foto, um vídeo que foi publicado lá pela comunidade, pela paróquia do evento, e vê lá uma estimativa de público. E aí ela vai gerar um boleto é, baseado em cima dessa estimativa, né? Olhem só, muitos casos, às vezes, eles nem enviam esse boleto lá para a comunidade. Eles geram, se a comunidade não fizer o acesso lá ao site do escritório, do ECAD, né? Baixar, ver que tem esse boleto, baixar esse boleto e fazer o pagamento, ele vai se acumulando. Então, quando tiver lá um valor X, né, um montante acumulado, eles simplesmente vão lá e vão ajuizar uma causa, né, de cobrança desses valores. Então, eu tive conhecimento já em conversas aí, né, nas dioceses, que algumas já receberam, né, inclusive esses processos judiciais, né, e aí tem que contratar advogado, entrar com recurso, né, e não tem jeito, vai ter que realizar o pagamento. Tá? Bom, então, quanto, né, aos direitos autorais, ao ECAD, né, então são esses os cuidados que a gente tem que ter. E outro ponto agora também delicado, né, eu coloquei como imagem do Papa, né, mas não se traz especificamente sobre a imagem do Papa, né, é o direito de imagem, né, que a gente fala. Então, já aconteceu, vamos supor, né, de uma PASCOM ir lá buscar, né, a imagem no Google lá de uma foto do Papa, publicou lá no site, nas redes sociais daquela comunidade, da diocese, né? E aí essa diocese recebeu também uma notificação, às vezes extrajudicial, às vezes judicial, dizendo, olha, essa foto aqui quem bateu foi o Daniel e eu estou cobrando o direito, né, autoral sobre essa imagem que eu publiquei no Google, né? Mas que eu não permiti que a paróquia replicasse essa publicação. Então eu tenho direito sobre a imagem, sobre a minha imagem, sobre as imagens que eu posso estar capturando e publicando, né? Então, botei como Papa porque é algo, né, que é comum, às vezes a gente dá um Google lá, buscar uma imagem, né, e publicar. Então, busquem sites oficiais do Vaticano, eles têm sites oficiais que disponibilizam essas imagens, né, para a gente poder fazer a publicação. Ou então, existem também aí plataformas, né, que são pagas mensal, anual, né, ou por acesso, por imagens baixadas, que disponibilizam imagens, né. Então, o Daniel tirou uma imagem, ele tem o direito autoral sobre aquela foto do Papa. Eu vou lá, disponibilizo essa imagem lá, né, para esse aplicativo, para essa plataforma, né, banco de imagens, e aí conforme os downloads baixados lá, nessa plataforma, eles vão me repassando um percentual ali sobre o valor, né, como direito de imagem, né, direito autoral. Tá? Então, é semelhante ao ECAD na relação de músicas, né. Outro ponto também que é importante, né, é a questão de publicar imagens, né. Vamos pegar aqui um exemplo, né, de uma turma de catequese, por exemplo, né. Então, normalmente hoje a gente já tem ali o processo, né, das coordenações, né. Muitas dioceses, arquidioceses têm o termo de voluntariado, né. Então, esse termo de voluntariado ele pode ser adaptado lá com uma cláusula, né, dizendo que aquela pessoa autoriza, né, o uso de imagem dela, então, para publicações, né. Questão de menores de idade, né, tem que se ter essa autorização emitida e assinada pelos pais, né. Então, às vezes, no processo ali de inscrição de catequese, né, já faz ali o uso e direito, né, a permissão, no caso, de uso e direito de imagens por parte dos pais, né, para com as crianças, né. E claro, assim, vou ter que fazer um evento, por exemplo, ou uma missa transmitida ao vivo, né, eu vou ter que pegar a autorização de pessoa por pessoa, né? Não. Claro, a legislação ela tem também eh, algumas proteções, né, assim podemos dizer, em relação a isso, né? Ela não vai trazer eh, cobrança, né, de direito autoral se eu publicar uma imagem ampla, né? Agora, a partir do momento que eu estou focando uma pessoa específica, aí eu já preciso ter, né,
um termo, né, uma autorização para essa divulgação. Então, muitas paróquias, comunidades já têm lá na igreja, né, que tem o hábito de transmitir missas ao vivo, uma placa informando, olha, né, dentro desse ambiente ocorrem transmissões ao vivo, né, caso você não queira, né, não é essas palavras, né, mas retire-se do local, né, popularmente dizendo, né, mas claro, tem que trazer, né, de uma forma assim mais bonitinha, né, que fique melhor para essa publicação, né, e isso pode ter também nos eventos, né, esse evento pode ser transmitido de forma online ou pode ser publicados, né, caso não queira que sua imagem, né, seja reportada, né, enfim, é opcional. Se a pessoa optou em ficar ali, teve sua imagem, né? Claro, não focada, mas ampla, né? Divulgada, não tem os direitos autorais. Tá? Então, sobre isso, né, pessoal, verifique então com o ECAD, né? Verifiquem essa questão nos sites oficiais, né? Para que a gente não tenha nenhum transtorno, né? E responsabilidade civil, né? Também é um ponto bem delicado, um ponto muito importante, né? Para a gente trazer aqui e ter, né, cautelas, né? Primeiro ponto ali, né? Participação de menores de idade, né? Então é aconselhável que menores não participem de festas ou eventos sem a companhia, né, dos pais ou responsáveis. Bom, é complicado a gente estar ali controlando num evento, né? Mas, né, que sejam, né, nas divulgações, às vezes botado uma nota ali de rodapé, né, que é proibido a entrada de menores sem o acompanhamento, né, e claro, se for com controle, né, de entrada, controle de ingressos, acessos, né, aí sim a gente precisa, né, ter esse cuidado, né, e validar então quem é a pessoa responsável que está entrando com aquele menor, né. Um outro ponto bem polêmico, né, que eu vou trazer aqui é a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas, né. Vou trazer como referência, né, a Arquidiocese de Joinville, né. Então, eh eh, Dom Orlando Brandes, né, enquanto bispo da então diocese de Joinville, né, lá em 2003, ele aprovou, então, na 28ª Assembleia Diocesana de Pastoral, né, que foi realizada nos dias 21 e 22 de novembro de 2003, a proibição, né, de vendas e consumos de bebidas alcoólicas dentro dos eventos da Arquidiocese de Joinville, né? Então isso a gente sabe, pessoal, que é um tema polêmico, né? Na época nós tínhamos muitas paróquias que faziam, né, forneciam bebidas alcoólicas, vendiam, muitas delas é o carro-chefe, né? É algo que traz um resultado maior, segura as pessoas no evento, né? Então é um ponto bem polêmico, né? Não estou dizendo aqui que todas vocês vão ter que proibir, né? Mas o que que então motivou, né, a diocese na época, então, e o Dom Orlando, né, a tomar essa decisão, né? Primeiro ponto, a questão de evangelização e pastorais e movimentos, né? Nós temos, por exemplo, ativa na Arquidiocese a pastoral antialcoólica. Como que nós vamos dizer evangelizar, né, que nós apoiamos a pastoral antialcoólica e vender bebidas alcoólicas nos nossos eventos ou nas dependências das nossas paróquias e comunidades, né? Então esse foi o principal ponto, né, que motivou então a aprovação em assembleia dessa decisão, né? E outro também a gente sentia que em eventos, né, onde há bebida alcoólica, o pessoal se encoraja bastante, né? E aí tinha brigas, né, discussões, depreciação depredação, né, dos nossos móveis, imóveis, né? Enfim, acabava gerando às vezes uns prejuízos, né? E até processos, né? Como a gente viu ali anteriormente, né? Na questão de segurança, né? Então se tomou essa decisão. Então fica um ponto de reflexão, né, para as dioceses, né, essa questão. Tá? E saindo de um ponto polêmico, vamos entrar em outro, né, bingos e rifas, né? Bom, a questão de bingo, né? Daniel, aqui não tem problema, porque a gente não faz bingo, né? A gente faz show de prêmios, faz tarde da amizade, né? Então, não divulgamos aqui como bingo, então não tem problema nenhum, tá?
Não é verdade, pessoal, tá? Questão de bingo, ela é uma contravenção penal, né? Então, se a gente verificar o artigo 50, né, do Decreto de Lei 3.688 de 1941, que é a lei das contravenções penais, né? Ele traz, então, que esses jogos considerados de azar, né, são contravenções penais, né? Um exemplo aqui, em uma comarca da nossa arquidiocese, né, mudou o delegado da Polícia Civil naquela comarca, e ele foi paróquia por paróquia, notificando e pedindo a assinatura do pároco num ofício que estava muito claramente dizendo lá, olha, bingo, show de prêmio, tarde da amizade, é contravenção penal, se for realizado aqui, eu vou prender o senhor, né? Porque ele é responsável pela paróquia, né? Civil e criminalmente, né? Então, o pároco ele pode ser, né, preso se realizado algum evento. Então, é importante que o pároco e as coordenações conversem, entrem num consenso, né, para a realização desses eventos, né? O que pode acontecer? Prisão simples, de 3 meses a 1 ano, multa num valor a ser estipulado pelo juiz, e a pena pode ser aumentada em até 1/3, né, se caso houver a participação de menores de 18 anos nesses eventos, né? Mas aí alguém pode trazer aqui para nós, mas tem um projeto de lei tramitando, né, no Senado, na Câmara de Deputados aí, sobre a regularização, né, dos jogos de azar no Brasil. Ok, pessoal, existe, né, a PL, Projeto de Lei 2234 de 2022, né? Então, é um projeto de lei sobre a legalização de jogos de azar no Brasil, que busca, então, revogar aquela proibição, né, da década de 40 e criar um mercado regulado, né, para cassinos, bingos, jogos do bicho, apostas em corridas de cavalo, né? Mas em março, até março ali que eu consegui pesquisar, né, essa PL estava parada no Senado Federal, né? E tem mais uma pulguinha que a gente vai botar atrás da orelha de vocês, né? Se for regularizado, né, se sancionada essa PL, o bingo vai deixar de ser algo beneficente, né, e passará a ser uma atividade comercial licenciada. Ou seja, né, contabilmente, né, nós somos uma organização religiosa do terceiro setor. Nós temos algumas imunidades, né, de impostos, a isenção de emissão de nota fiscal, mas se for regularizada, licenciada, for uma atividade comercial, né, pode-se ter um risco ainda, né, que é uma incógnita hoje, mas que muitos contadores recomendam que não sejam feitos no CNPJ da organização religiosa, porque pode descaracterizar, então, a questão, né, de uma organização religiosa e pode se perder, né, dependendo, claro, né, do juiz, do julgamento, a imunidade, no caso, né, desses impostos, né. Então, ele seria uma atividade comercial onde você teria um CID de jogos, né? E isso passaria a ter, então, uma contribuição sobre a receita, né? Além, então, de impostos sobre os prêmios, né? Que os ganhadores virem a ser contemplados, né? E aí fica, então, né? A reflexão aí como ficaria, né? A igreja perante a isso. Então, reforçando, compete ao pároco, né, ouvindo o conselho missionário de pastoral, tomar a decisão, né, tendo ciência, né, de que em uma possível fiscalização a responsabilidade recai sobre a si e sobre as coordenações que foram, né, provisionadas então pelo bispo ou arcebispo. Daniel, existe alguma forma de a gente fazer, né, um bingo filantrópico de forma legalizada? Sim, existe, né, autorizada pelo Ministério da Fazenda, através então da Secretaria de Prêmios e Apostas, né, a SPA. Então, ela só permite a realização de bingos filantrópicos. Lembra lá que se a PL entrar em vigor, cai, né, a questão de beneficente, ou seja, cai a questão de filantropia, então já não vai mais ter essa autorização, vai ter que ser uma atividade, né, com o CNAE lá no CNPJ, né, para poder realizar esse evento. Perdão.
Então, a entidade ela precisa estar regularizada, estar com o CNPJ ativo há pelo menos 1 ano. O pedido de autorização, então, ao SCAP, né, o Sistema de Controle de Promoção Comercial do Ministério da Fazenda, ele tem que ter uma antecedência de 40 a 60 dias, né, antes de eu iniciar, então, realizar o evento ou iniciar a venda, né, das cartelas ou da forma, né. Tem uma taxa de fiscalização que vai variar de acordo com os prêmios, né, que serão disponibilizados para o evento. Documentação necessária, estatuto social, ata de eleição, né, da diretoria atualizada. Esse também é um ponto aí que pode barrar, né, na questão da igreja. Muitas organizações religiosas não possuem contrato social, estatuto social, né, ou até mesmo ata, né, registrada, né, da posse. Então, muitas se fazem valer, então, pelo decreto de criação da paróquia, né, baseados, então, lá no Acordo Brasil-Santa Sé, né? Então, esse acordo, ele traz ali um entendimento do que o decreto de criação, a bula papal, né, é suficiente para personalidade jurídica, né? Então, teríamos que apresentar essa documentação, se for o caso, né, e explicar, então, a situação, né? Apresentar também certidões negativas de débitos, as CNDs, né, da Receita Federal, né, que comprove que a gente não tem nenhum débito federal, e também do FGTS, ou seja, a gente tem que comprovar também para o Ministério da Fazenda que todos os nossos funcionários ativos estão com os seus encargos todos em dia, tá? Então esse é um ponto também. Um plano de operação que vai explicar como que vai ser a realização desse bingo, né? Como que vai ocorrer o sorteio, como que vai ser a entrega dos prêmios, enfim, né? Um descritivo, um memorial de como que vai ser essa realização. E aí mais um ponto agora que a gente sabe como igreja, né, seria comprovar a propriedade desses bens. Como que a gente comprova a propriedade desses bens? Através da nota fiscal, né? Simplesmente isso. Eu tenho que apresentar a nota fiscal no CNPJ da organização que está solicitando a regularização do bingo, né, do evento, tá? Então, a gente sabe que muitos prêmios, né, a gente recebe por doação, a pessoa vai lá, compra, entrega na secretaria. Então, aí já teria que deixar de realizar dessa forma, teríamos que adquirir, né, com nota fiscal, todos esses prêmios, né, que vão ser sorteados, né. E depois também da premiação, né, a prestação de contas, né. Então, o primeiro ponto do bingo filantrópico, proibido, expressamente proibido, prêmios em dinheiro, tá? Bingos filantrópicos só podem ter o que o recurso arrecadado nesse bingo, né, foi usado na causa filantrópica, né? E aí é outra cautela, outro cuidado importante que eu ressalto que a gente precisa ter, né? Não podemos gastar em nada que não seja com nota fiscal no CNPJ, mesmo o CNPJ da autorização, né? eh, que caracteriza, então, a filantropia, né? Então, eu tenho que comprovar que aquilo ali é em prol, né, de uma ação social, de uma filantropia utilizada, né, pela igreja ou pela organização. Outro ponto, assim, que eu gosto de ressaltar, né, é quando houver, né, um sorteio de imóveis ou de veículos, né, recomendo, sendo bingo legal ou não, vocês a conversar antes de organizar, antes de divulgar esse evento, com o contador, né, da responsável pela contabilidade, para ver a melhor forma de organizar isso, né. Se não é um evento regularizado, né, muitos contadores gostam, por exemplo, se tiver o sorteio de uma moto, né, vamos fazer lá o pagamento, mas a emissão da nota fiscal a gente faz diretamente ao ganhador, né? Então são algumas particularidades contábeis que são importantes, né, verificar. Outro ponto, né, eventos próprios ou de terceiros, né, quando são realizados dentro das dependências da igreja. Então a gente usa também como cautela, né, para que a locação desses espaços ou mesmo a cessão de forma gratuita, né, para a realização, vamos supor, de um casamento, de uma festa de casamento,
que sejam, então, elaborados contratos de locações, né? Então, mesma coisa, se o economato, né, da Cúria Diocesana tiver, né, uma estrutura jurídica, pode ser feitos modelos, né, desses contratos e isso ter já salvo aí na paróquia, né, para N situações, né? E aí se preencher e ali vai ter, claro, né, que a responsabilidade, então, por tudo que vir a ocorrer, né, na realização desse evento, é daquela pessoa que está locando, né, o espaço e não do proprietário ou da paróquia, né? Porque senão a paróquia costuma ser corresponsável, né? Ponto bem importante, não só para a realização de eventos, né? Mas algo comum nas paróquias é a questão de ceder uma salinha lá para um fiel lá dar cursos de violão, por exemplo, né? Isso também, mesmo que de forma gratuita, é interessante se tenha formalizado por contrato, tá? Porque senão a paróquia ela é corresponsável, né? Se o caso a pessoa lá no futuro disser não, eu era contratado pela paróquia para dar esses cursos, né? Então ela pode ingressar com uma ação trabalhista, né? Né? Então a responsabilidade solidária, né? Então, a gente pode ser responsabilizado solidariamente, né? Casos, né, algum dano à integridade, dano à vida ou à integridade física de pessoas presentes nas dependências do nosso ambiente, né? Então, como a gente viu lá na parte de segurança, né? Formalizar tudo com contrato, eles vão nos ajudar, né, a nos defender se houver a necessidade, né? É, caso não fizer a formalização, é a mesma coisa que a gente está dando um cheque em branco na mão da pessoa, né? A gente precisa confiar nela. Locação, então, de festas, né, e casamento também podem causar um dano à imagem, né, da paróquia. Então, vamos supor lá que se realize lá um evento, né, um casamento, uma festa e viralize, né, umas divulgações de atos, assim, que não são, digamos, católicos, né? Então pode causar danos também, né, à imagem da paróquia. Então um contrato já resguarda, né, quanto a isso também, tá? Não generalizando, né, pessoal, mas de uma forma assim bem ampla, né, a gente traz então essas situações para vocês, né? Espero ter compartilhado, né, positivamente, né, com vocês alguns pontos. A gente já acabou extrapolando ali a nossa hora, né, da apresentação. Claro, dentro do possível, com o auxílio da Teosa, aí a gente vai responder caso tenha, né, alguma dúvida aí no chat, mesmo que não de forma assim online agora, mas depois, né, talvez uma resposta de forma particular para cada um, tá? Então, dentro do possível, a gente vai estar respondendo todos vocês, né? E para finalizar, então, né, gostaria de agradecer imensamente, né, pelo convite e pela presença, né, de cada um de vocês aqui. E ser festeiro não é apenas organizar um evento, né? É servir ao próximo, né? Com alegria, né? E que essa, então, segunda semana dos festeiros, né, paroquiais, possa ter renovado nossas energias, né, para que a gente possa, então, levar, né, esse espírito de união, né, para toda a nossa paróquia, as nossas comunidades, a nossa igreja particular, né? Então, meu muito obrigado, né, e contem comigo para o que precisarem. Grande palestra do Daniel Ross da Arquidiocese de Joinville, não é mesmo? Gente, compartilhe este link aí com a sua comunidade, com o seu pároco, com os festeiros da sua diocese, assuntos pertinentes. Nós temos a convicção que certamente você que participou, que assistiu dessa palestra essa manhã, você já realiza muitas dessas atividades, mas sempre é bom reforçar aspectos legais, jurídicos, segurança, né, que respaldem o trabalho das festas, porque o objetivo das festas paroquiais como um todo é o acolhimento, a missão e, sobretudo, a evangelização, tá? Eu queria agradecer a audiência desta manhã e informar que nós já chegamos aí a quase 700 inscritos na nossa Semana dos Festeiros Paroquiais. Eu queria fazer um agradecimento especial aqui, ó, para o pessoal da paróquia da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Joinville,
Paróquia Jesus de Nazaré de São Bernardo do Campo de São Paulo, Paróquia São Benedito do Capão do Embuia, em Curitiba, olha aí o pessoal de Curitiba, Paróquia São José de Maruípe, no Espírito Santo, Paróquia Santa Luzia, lá da Cidade Nova de Belo Horizonte, Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Piedade, em São Paulo, Paróquia Divino Espírito Santo, da Arquidiocese de Campo Grande, Cuiabá, Corumbá, e também nós temos aí gente até de Belém do Pará, cidade terra querida, que eu tenho muita vontade de conhecer, ok? Muito obrigado por essa audiência desta manhã. E antes de encerrar, eu queria fazer um convite aqui para o nosso colega de trabalho, Chega Mais, Cleverson. O Cleverson faz parte do nosso time comercial e trabalha especificamente com o nosso produto Eclesial Festa. Ele tem um recado para você. Bom dia, Vitor. Bom dia, Daniel. Parabéns pela palestra, né? Foi um ótimo assunto. E nós do Eclesial PDB Festa gostaríamos de reforçar com vocês, né, a importância da organização e anteceder o seu evento, né? De vocês estarem contratando o sistema PDV Festa com antecedência, tendo a autorização do padre, né? Com isso, vocês conseguem que as máquinas cheguem a tempo na paróquia de vocês, conseguem fazer o treinamento com essa equipe de festa, né? Tirar as dúvidas que precisa para que no dia do seu evento ocorra tudo bem. E vocês tenham a segurança que tudo vai dar certo no dia da sua festa. É isso aí, gente. Segurança sempre em primeiro lugar. Obrigado, Cleverson. Tá? E precisando falar com o nosso time do Eclesial Festa, é só acessar o número que apareceu para vocês aí na nossa transmissão. Quero agradecer mais uma vez pela live, pela sua participação na nossa live desta terça-feira, nesta quarta-feira, né? E outra informação importante, nós tivemos um probleminha ontem na transmissão da live com a nossa convidada Dilmarise Aparecida, houveram alguns problemas técnicos e pensando em oferecer para você, participante da nossa festa, nós vamos gravar a palestra da nossa participante, da nossa convidada de ontem, e vamos disponibilizar em breve, tá? Na íntegra, bonitinho, sem corte, né? Com o som tudo funcionando, então, para que você não tenha prejuízo aí no conteúdo, na informação e no conhecimento. E convido vocês para estarem amanhã, no nosso terceiro e último dia, ao vivo. Nós teremos 2 super convidados, nós teremos 2 padres, e agora a gente sai do sul e vai para a região centro-oeste e norte do Brasil. Amanhã nós teremos uma palestra com dose dupla, iniciando às 8h30, terminando às 9h30, e logo em seguida nós teremos a segunda palestra, primeiro com o padre Rodrigo, do Santuário da Arquidiocese de Goiânia, que estará aqui compartilhando com nós muito conhecimento, e também teremos o Padre Raniz, famoso na internet, meme de internet, mas também que tem um trabalho incrível da Diocese de Itapipoca, ok? Então, esperamos você amanhã, às 8h30, aqui ao vivo, pelo terceiro e último dia da nossa Semana dos Festeiros Paroquiais. Gente, fiquem com Deus, um ótimo dia, uma ótima quarta-feira para vocês. Tchau, tchau. Até amanhã.